Olá, professor Alexandre. Inicialmente, gostaria de agradecer demais pelo senhor ter topado fazer parte do nosso projeto e ter topado responder algumas perguntas acerca do tema escolhido pelos nossos seguidores para essa semana, que é o sistema carcerário no Brasil durante a pandemia. Eu vou fazer uma brevíssima contextualização aqui, só para os seguidores que não vivem ali o dia a dia do direito e tal. No dia 17 de março de 2020, o Conselho Nacional de Justiça publicou a resolução número 62, a qual propõe a juízes e desembargadores a adoção de algumas medidas para mitigar a contaminação e a propagação do vírus dentro do sistema de justiça. Isso inclui o sistema carcerário. Entre essas recomendações está o relaxamento de pena, de algumas penas, para prisão domiciliar e regime aberto. Isso dentro de um grupo específico de presos ali, né? Os provisórios, condenados por crimes não violentos e grupos de risco do Covid-19. Desde então, 30 mil presos foram beneficiados, segundo o DEPEN. Então, eu já vou te fazer a primeira pergunta com base nisso. Você acha que é cabível a soltura dos presos diante de tal situação do Covid? Bom, primeiro eu queria parabenizar você, André, o Luiz Henrique, tantos outros que tiveram essa ideia de fazer esse fórum de discussão Donos da Verdade, porque eu acho que até antes de tudo, para discutir qualquer tema polêmico como esse, a gente tem que entender que não existe soluções simples para problemas complexos, ok? E mais do que isso, seja para quem está assistindo, que é ou não do direito, é preciso que a gente entenda que a gente tem que romper um pouquinho esse pensamento binário e esse sectarismo, como se houvesse um juízo absoluto de verdade nas coisas, ou como se a gente pudesse tomar decisões, sobretudo para problemas tão complexos que atingem as pessoas de uma forma tão difusa, com uma ideia radical de um lado ou radical de outro lado. Para começar a responder isso, então, de cara, eu preciso dizer uma coisa. Ninguém pode coisificar o ser humano. Assim, a dignidade humana, ela não é um fetiche e ela não é propriamente um tipo de característica que diz respeito a um tipo de operador do direito. Não. Isso aqui é fundamento e objetivo da República. Então, isso é para começar. Sem coisificar quem está sob a custódia do Estado, mas também sem coisificar e sem se esquecer de quem está fora do sistema de alguma forma, que aceitou as regras do jogo, do contrato social, que se prontificou a cumprir de uma forma ordeira o seu papel social, que não delinquiu. Então, assim, os dois lados da história têm que ser, num ponto de equilíbrio, pensados sem coisificação das pessoas. Então, a primeira coisa, como premissa, a gente precisa entender que este é um problema que não tem uma seleção de pessoas que vão ser atingidas e que nem só uma seleção específica de pessoas. Algumas premissas, até para a própria resolução, porque a gente tem tomado decisões, tem dois fatores muito óbvios do que estão acontecendo agora, que vem reforçar aquilo que alguns sociólogos desse tema social, como Bauman, como Ulrich Beck, vem reforçando. Nós somos a sociedade do pânico, do medo, do risco. As decisões têm sido tomadas muito mais com o fígado e com o coração do que propriamente racionalmente. E é difícil, em primeiro lugar, você tomar decisões racionais quando você vivencia subjetivamente a insegurança, o incerto, o complexo, aquilo que a gente não pode controlar, como é o coronavírus. Primeiro, é difícil que as pessoas sejam racionais na tomada de decisão. Em segundo lugar, junto a isso, a gente está carente de dados no Brasil. Sim, dados básicos como taxa de mortalidade, que é diferente do número absoluto de mortos que são noticiados dia a dia. Rede de contágio. Como eu faço para quebrar a cadeia de contágio? Essas são premissas básicas, e eu nem estou dizendo como especialista sanitário da área da saúde, estou dizendo que são premissas básicas para quem acredita que você precisa tomar decisões de políticas públicas, seja para quem está custodiado dentro do sistema, seja para a sociedade de forma geral, com algum lastro empírico mínimo, com alguma pesquisa. O problema é que a gente está testando pouco as pessoas. Então, eu só vou fazer algumas premissas básicas sobre a resolução do CNJ. Por hora, diante da testagem que eu tenho,
Se há um ambiente seguro para quem tem situação de vulnerabilidade e de risco, é dentro do sistema e não fora. Porque se eu tenho, isso aqui é uma estatística singela, se eu tenho como média, por exemplo, no estado de São Paulo, um cumprimento de confinamento entre 45% e 50%, e eu tenho dentro do sistema carcerário diagnosticado uma porcentagem, no estado de São Paulo, ainda muito pequena de pessoas ou que manifestaram sintomas ou que tiveram alguma patologia piorada por conta da constatação de que estava com o Covid, a porcentagem é infinitamente menor. Esse é o primeiro dado que eu acho que a gente tem que levar em consideração. Ou seja, se teve uma medida que era salutar para a proteção de quem estava sendo custodiado, era obstar durante um tempo permissão de saída temporária e direito de visita, para que quem estivesse de fora, mesmo de forma assintomática, não gerasse, não fosse um agente de proliferação do vírus dentro do sistema. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu acho é evidente, se a gente está falando de respeito à dignidade das pessoas, na acepção maior da palavra, entre elas o direito à sua saúde, integridade física, psíquica, etc. Se a gente está falando, se a gente já sabe que, por estatística, o número de óbitos é maior na população maior, por exemplo, que tem mais de 80 anos de idade, eu poderia seguir um critério objetivo da própria lei de execução penal, em que ela diz sobre a possibilidade de um regime especial domiciliar para quem tem mais de 70 anos. Há uma discricionariedade judicial para aplicação, para a gestante, obviamente por fatores de risco que envolvem o feto, e, obviamente, para quem tem doenças crônicas, como a gente sabe que ainda no Brasil a gente tem surto de tuberculose. Então, assim, para essa população, de modo geral, independentemente do crime, eu acho que seria um primeiro foco de preocupação que a gente deveria olhar. E depois descer num outro nível, que é saber que tipo de infração penal e que tipo de perigo ele representa para a sociedade. Número 2, que tipo de saída alternativa? Porque se eu estou adotando uma medida que é uma medida de respeito à saúde dele, como eu vou conjugar isso para respeitar também a sociedade que está fora, eventualmente se eu estiver diante de um criminoso organizado, de um matador em série, de um psicopata, de um delinquente que contumaz na prática, por exemplo, de estupro de vulneráveis. Assim, acho que as duas coisas precisam ser casadas e, eventualmente, há uma segunda saída e achar um estabelecimento próprio de confinamento para quem esteja nessa situação de maior vulnerabilidade, seja pela idade, seja por patologias anteriores. Legal. Beleza, professor, muito obrigado. A segunda pergunta é a seguinte. Diante da situação atual do país, um aumento vertical aí no número de novos casos e de mortes, um sistema público de saúde que já está começando a chegar num nível crítico ali, você acha que deveria ser uma prioridade do Estado conter o avanço da pandemia dentro dos presídios? Para mim, a prioridade é ser humano independente de qualquer condição. De qualquer condição. Tá? Acho que não dá para a gente fazer uma separação se quem está sob custódia merece mais ou menos proteção do que quem está fora do sistema. Essa é uma discussão, inclusive, da nossa formação. E é uma discussão filosófica clássica. Se eu vou tomar uma atitude mais utilitária sobre a ótica do Bentham, de escolher, por exemplo, pessoas mais jovens para salvar, de escolher, por exemplo, pessoas que não delinquiram como critério de prioridade, ou se eu vou usar, da forma como a gente foi criado, aquela perspectiva da moral kantiana. Qualquer vida e qualquer pessoa é fundamental, independente de qualquer circunstância. Então, eu não acho que propriamente a questão é de priorizar. Eu acho que assim, a política pública de prevenção, de repressão, ela deve ser adotada de forma igual para qualquer pessoa. Assim, me preocupa quando a gente leva a conversa para escolher um lado para salvar, é que a gente esquece que fora da cadeia isso também permite outros tipos de maniqueísmos. Nós vamos permitir que esse discurso maniqueísta de seleção do que é prioritário, que não seja propriamente quem esteja em situação de risco,
saia também, por exemplo, dessa discussão de quem está custodiado ou não, e depois vire uma discussão de classe. Nós vamos aceitar, de uma forma, vamos deixar bem claro, gente, sem eleger bandeira de quem defende o quê. Mas quando eu elejo, por exemplo, rodízio todos os dias da semana, por exemplo, eu estou prestigiando quem pode ter carro, né? Em detrimento de quem anda de transporte coletivo. Quando eu faço determinadas medidas ou discuto determinadas medidas como se fosse pura e simples, óbvio que eu sou favorável ao confinamento, mas eu entendo que muita gente precisa trabalhar. E há uma outra pandemia vindo e já está acontecendo, econômica, de desemprego, de fome, vai aumentar a violência urbana por conta disso, muita gente desesperada. Nós vamos viver fora a gripe, a crise sanitária, uma crise econômica como a gente não vive há décadas no mundo inteiro e em especial no Brasil. Isso vai aumentar profundamente a desigualdade social e o posto de injustiça e de diferença no país. A gente precisa se preocupar como um todo a condição humana, eu acho que antes de tudo, e não propriamente uma questão de eleger prioridades, entendeu? Certo. Muito legal. Então, professor, só para finalizar, eu gostaria de trazer um pouco mais para o plano prático, assim, para o plano das ações, assim. Então, quais o senhor considera que seriam posturas ou medidas adequadas e necessárias que o Estado deveria adotar para conter a contaminação dentro dos presídios? Ver, julgar e agir. Eu acho o seguinte, para tomada de decisão, para uma avaliação minimamente racional e eficiente de uma política preventiva e depois de diminuição de danos, vamos dizer assim, eu preciso de diagnóstico antes de tudo, tá? Se hoje, de uma certa forma, eu tenho uma porcentagem ainda pequena de gente ou de agentes que trabalham no sistema carcerário ou nos CDPs, ou que trabalham no dia a dia ou mesmo de presos, algumas medidas como o isolamento de quem vem de fora precisam ser adotadas, mas mais do que isso. Acho que a gente deveria começar com algumas coisas básicas, como fazer testagem em todos os agentes que trabalham no sistema carcerário. Porque se eu estou dizendo como premissa que o ambiente está mais seguro para fins de proliferação e todos farão um sacrifício de não poder sair do sistema e de não receber visita durante um tempo, eu preciso criar, dentre outras coisas, uma medida de segurança para não parecer que isso foi feito à toa. Segundo, a gente deveria criar um mecanismo específico para essa população que é mais vulnerável em relação à patologia e idade, seja verificando nos casos concretos que casos, de acordo com a gravidade e periculosidade desse sujeito, submetendo ou não a exame criminológico, permitem, neste momento, uma saída para um regime domiciliar excepcional, tornozeleira eletrônica, ou que medidas demandam, por exemplo, um ambiente propício, com, sim, da forma mais singela possível, tentar fazer com o maior cuidado possível a transferência de algumas pessoas para um ambiente de confinamento que seja mais seguro para a sua própria saúde. E, assim, isso para começar. É evidente que a gente vai precisar, isso já está acontecendo para quem está fora do sistema, fortalecer o sistema de saúde para quem ficar contaminado. Neste momento, o Estado já está se dando conta de que ele vai ter que pagar por vagas no sistema hospitalar particular, porque o surto de quem tinha a capacidade de pagar um plano de saúde caro fez, inicial, lá no começo de fevereiro e março, fez com que agora eu tenha, de alguma forma, leitos disponíveis de UTI com o equipamento necessário para tratamento. Só que o problema é que agora o surto, a contaminação se deu sobretudo nas camadas mais pobres da população. E isso está sufocando o sistema de saúde nas periferias dos hospitais, nas UPAs. E isso está vindo, inclusive, agora para as cidades do interior e para a Baixada Santista. Então, vai sufocar o sistema de saúde da mesma forma. Se tentou fazer alguns hospitais específicos para doentes que estão em grau intermediário de tratamento, e a gente está tentando fazer isso, mas esse cuidado também vai ter que ser feito de forma macro para essa população mais vulnerável no sistema carcerário. Agora, eu insisto, André, nenhuma opinião e nenhuma política pública pode ter verdade, a não ser que seja a verdade da sua ideologia, do que se acredita como posição ideológica partidária, ou do que você acredita. Se você quer de verdade produzir uma política pública que seja mais eficaz para todos, com algum grau de racionalidade,
a gente precisa estar lastreado em dados. O grande problema hoje no Brasil é a taxa de subnotificação. Quando a gente ouve que o número de mortes que está sendo registrado, ontem foram 1.000 e poucos, não é que morreram 1.200 pessoas. Não, foram 1.200 óbitos em datas diferentes, confirmados por conta de uma testagem de Covid. Então, assim, isso já está acontecendo durante um tempo, e isso passa uma falsa percepção de que isso aconteceu exatamente ontem. Só que é o seguinte, nós estamos fazendo prioritariamente uma testagem com gente que está indo para hospitais. Tem muita gente assintomática, tem muita gente circulando, tem muita gente que tem sintomas leves, que se confundem com uma outro tipo de patologia mais comum, e essas pessoas não estão sendo testadas. Isso impede de eu mapear propriamente a rede de contágio. Isso está me impedindo de conseguir criar um mecanismo para quebrar, através de um isolamento específico, a rede de contágio. Se essas medidas, se eu não consigo fazer isso, fiz a Coreia do Sul, por exemplo, eu não consigo fazer isso para quem está fora do sistema, imagina então para quem está dentro do sistema carcerário. Mas não sejamos pueris e nem inocentes. Se a gente adotar uma política generalizada de abertura do sistema carcerário, ainda que transitório, para a saída de qualquer pessoa, sem nenhum critério, essas pessoas, mais cedo ou mais tarde, voltarão, algumas delas com o vírus, porque fora está mais perigoso do que dentro, do confinamento próprio da custódia do Estado, e aí a gente vai ter uma pandemia e um caos dentro do sistema, vai ser uma espécie de aniquilação de vidas e da saúde de pessoas, assim, em massa. Perfeito. Professor, é isso. Queria te agradecer demais de novo. Acho que sua opinião aí vai ajudar a esclarecer demais, enfim, esse assunto bem delicado que nós estamos vivendo, né? De forma geral e também dentro dos presídios, que já é um assunto delicado fora da pandemia, né? Ainda mais agora nessa situação que estamos vivendo. Então, é isso. Se você quiser falar mais alguma Assim, coisa, fazer um fechamento. só enaltecer pelo projeto de vocês. Eu acho que quem se propõe de verdade a ser democrata, porque isso não é propriamente ser democrata, não é propriamente um adjetivo qualquer, não. Quem vive nesse modelo de Estado, com esta conformação constitucional, tem a obrigação de, mais do que proliferar ou ter a palavra, de praticar a democracia. E a democracia inclui todos, seja quem está ou quem está dentro do sistema, fora do sistema, mas a gente tem que ter um olhar assim, muito específico, muito especial para a população vulnerável, e eu não digo só de quem está dentro do sistema carcerário, estou dizendo para quem não tem condição, inclusive, de estar confinado. A gente precisa praticar mais o espírito republicano, se colocar mais no lugar do outro, praticar uma saída que inclua todos esses processos, porque, afinal de contas, este é o conceito básico de civismo. Quando eu deixo de me preocupar com aquilo que envolve o meu umbigo, as minhas causas, e passo a me preocupar e tomar conta do outro, de uma causa que não é propriamente a minha. Só lembremos, porque isso tem sido crucial para quem trabalha na área criminal. Está aumentando sensivelmente o número de casos de violência contra a mulher, agora por conta do confinamento. Vai aumentar sensivelmente o número de crimes da violência urbana, sobretudo envolvendo crimes patrimoniais, por conta da crise econômica em decorrência do coronavírus. Mas a gente não pode perder de perspectiva, em nenhuma circunstância, esse cuidado do outro. Talvez seja a hora, e esse canal talvez permita isso, que muito mais sério do que ter a posição A ou B, porque pode ter verdades dos dois lados nessas narrativas radicais que a gente tem visto aí no Brasil e no mundo, é construir uma terceira via de conciliação, de consenso e de debate. Mas a democracia, ela dá trabalho e a gente precisa ser resiliente, porque nada melhor do que ela. É isso, professor. Um abraço. Abração, até a próxima.